E o nosso assunto agora é saúde dos pets. Você sabe qual a quantidade de água que o seu cão deve tomar nesses dias mais quentes? Tem até uma enquete lá no nosso Instagram. Vou pedir para a produção abrir daqui a pouquinho. Responde lá para a gente. Você tem a noção da quantidade de água necessária para deixar o seu pet bem hidratado? Quem fala com a gente sobre este assunto é a médica veterinária Flávia Navas. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Seja bem-vinda aqui. Está super bem acompanhada. Quem é? Apresenta para a gente. Essa daqui é a Lune, é uma Yorkzinha de 4 anos. Que fofa! Oi, Luli. Tá gostando daqui, tá quietinha, tá, né? Tá se ambientando. Se ambientando, né? E como que é a hidratação da Luli? Ó, a hidratação dela, como a alimentação dela é uma alimentação basicamente seca, porque eu trabalho com a alimentação dela é alimento industrializado seco, que a gente chama de ração. Então, a hidratação dela é ad libitum, que a gente chama, que fica à vontade à disposição dela, né? E com estímulos de sachês, papinha de frutinha, para estimular a ingestão de água nos dias mais quentes, nessas ondas de calor, né, do clima que a gente teve, né, esses dias atrás, Maia. Porque assim como a gente, assim como nós humanos, né, se a gente come de repente algo mais salgado, né, no caso ela ali que come a ração, sente a necessidade de uma água, né? Sim. A gente se alimenta e daqui a um tempo a gente sente a necessidade de tomar um líquido. Assim também são com os cachorros? Isso, com os cachorros e com os gatos, né, Maica? Então, assim, vai depender bastante, influencia bastante pela dieta, exercício e o clima. Então, por exemplo, animais que consomem alimento mais úmido, por exemplo, as alimentações naturais, que a gente chama não comerciais. Então, às vezes eles vão ingerir um pouco menos água, porque no alimento que eles comem, né, que eles consomem diariamente, já tem uma maior quantidade de umidade. E animais que fazem muito exercício também vão consumir mais água, né? E por assim vai. E o clima também vai interferir no clima, né? Agora, eu queria saber, antes de eu... Já vou com a tua pergunta aí, produção. Qual que é a quantidade de água ideal para cada tipo de pet? Como que eu vou entender que o meu pet depende aí, precisa de tantos litros de água? Tá. Ó, a gente tem fisiologicamente, os cães e os gatos têm uma faixa normal de ingestão de água, que vai de 40, os cães, a 80 ml por quilo por dia. Então, a gente acaba fazendo um cálculo. Fica mais fácil da gente fazer a mensuração quando você tem pequena quantidade de animais em casa. Por exemplo, se você tem um pet, tem como você fazer a mensuração do quanto que ele ingere ao dia. Aí você faz o cálculo, por exemplo, você tem um animal de 10 quilos, ele consumiu 500 ml em 24 horas. Aí você vai fazer o cálculo, ele consumiu 50 ml por quilo naquele dia. Tem um cálculo, né? Tem Esse um cálculo tem que fazer, exatamente. então. E os gatinhos em torno de 45 ml por quilo por dia, que é uma ingestão fisiológica. Aí, claro que com o clima vai aumentar um pouco mais, animais que fazem exercício, aumenta um pouco também, né? Isso. E se eles estão saudáveis, né, Maica? Porque existem doenças que interferem na ingestão de água. Às vezes aumenta o consumo de água e às vezes a gente fala assim, ele está se hidratando, mas às vezes ele pode estar bebendo água de forma exagerada. Então se o pet, olha que dica legal, né? Se de repente você tem um pet aí na sua casa que está bebendo mais água do que o comum, fique atento que isso pode ser sinal de algum desequilíbrio da saúde dele. Exatamente, Maica. Tem que ficar de olho, porque às vezes a gente fala assim, tá hidratando bastante, mas às vezes ele está consumindo mais água, aí aumentou a diurese dele, né? A urina dele, ele está urinando mais. Então, ele acaba desidratando também por isso. Então, às vezes, de forma compensatória, ele está bebendo água porque ele está urinando muito. Aí existem algumas doenças, entre as mais frequentes, por exemplo, diabetes, insuficiência renal, algumas endocrinopatias, como o hiperadrenocorticismo, pode aumentar a ingestão de água. E aí, produção, qual que é a pergunta que chegou aí? Quanto tempo que um cachorrinho consegue... isso é importante. Quanto tempo que a gente tem que caminhar com o cão? Quanto tempo que ele consegue caminhar, né? Nesses dias mais quentes...
horas e a gente tem que levar água, é importante estar hidratando ao longo da caminhada, parar, como que funciona? A língua para fora é cansaço ou é sede? Ah, muito boa pergunta, Maica. Então, vamos para o primeiro, né? Quanto que deve caminhar com o pet? Na verdade, o condicionamento físico, ele vai sendo adquirido, né? Então, assim, eu nunca caminho com o meu pet, aí, de repente, vou começar a caminhar 40 minutos, meio-dia. Então, a gente não aconselha que seja feito isso. A princípio, é aconselhável que os cães caminhem em torno de 40 minutos por dia, todos os dias de exercício. Porém, esse condicionamento de caminhar 40 minutos, ele deve ser lentamente, né, alcançado de forma gradativa. E nessas caminhadas, preferencialmente em horários mais frescos do dia. E quanto à ofegação, que a gente chama essa linguinha para fora, pode ser esses dois motivos. Pode ser sede, sim, mas muitas vezes a ansiedade associada, por exemplo, se eu tenho um cão que ele está ofegante em casa sem ter feito nenhum exercício, né? Então pode ser ansiedade. E também eles trocam calor, né? Diferentemente da gente, que a gente troca a nossa equilíbrio térmico, a gente faz muito pela sudorese, né? Pela transpiração. Os cães, eles trocam calor pela ofegação, pelo trato respiratório. Então, eles muitas vezes ficam ofegante para fazer essa troca e esse equilíbrio térmico. E especialmente, por exemplo, em dia de calor, eles também fazem essa troca de calor e esse equilíbrio pelas patinhas. Então, às vezes, em dia quente, a gente está caminhando, a gente esquece. Eu falo para todo mundo, testa seu pé. Se aquele piso estiver quente, não vai passear com o seu cãozinho, né? Eu vi, doutor, essa semana, acho que foi final de semana, não sei, era 1h da tarde, gente, domingo, 1h da tarde, aquele sol escaldante. Eu vi um menino caminhando com o cachorrinho, com aquele Shih Tzu, ali na Ayrton Senna. A minha vontade era de falar assim, moço, você tá louco, né? Mas quem... Ele vai falar para mim, cuida da tua vida, né? Mas, gente, 1h da tarde, imagina o calor que tava ali no asfalto e prejudica totalmente a saúde deles, né? Chega a ser muito triste, né, Maica? Chega a ser triste. Judiado, bichinho, especialmente a raça que você citou, um Shih Tzu, eles são braquicefálicos, o focinho curto. O focinho curto, eles têm maior dificuldade de trocar calor e manutenção de temperatura. Então, essas raças, que focinho achatado, esses braquicefálicos, especialmente eles, a gente fala assim, a caminhada em horário muito, muito fresco, porque eles têm mais dificuldade de manter esse equilíbrio térmico. E nesses dias de calor, de onda de calor, pode acontecer um estresse térmico que a gente chama de intermação, que o animal chega a temperatura de 42, 43 graus e facilmente leva a óbito. Olha, nem fale. Ninguém quer isso, né? Tem uma participação da Miriam, que ela falou assim que ela tem um gato e que ela percebe que ela coloca lá água pro gatinho dela, o gato dela, e ela não bebe. Mas ela já pegou o gato dela bebendo água, sabe aonde, gente? No box, no resto de água lá do box e também no vaso sanitário. O que será que está acontecendo com o gatinho, hein? Será que ele não está gostando daquela água? A água dela não está sendo geladinho o suficiente? Tem que colocar um gelinho? Ou o gato é mais temperamental mesmo, né? O que acontece? O gato, ele realmente é mais temperamental. Mas o que a gente está falando, o que ela mostrou pra gente, né, que ela demonstrou sobre o comportamento do gatinho dela, está relacionado ao comportamento do gato, do felino na natureza. O gato, ele tem preferência por água mais fresca e água corrente. Por isso que lá... Nossa, agora veio aqui na cabeça aqueles filtrinhos que a água fica caindo assim. Então, para os gatos, a gente orienta Ouvir o barulhinho, né, gente? É o efeito sonoro, né? Exatamente. Os gatos, a gente orienta que tenha fonte em casa, que aí fica caindo água corrente. E nós também orientamos para que os gatos tenham diversos potinhos ou diversas fontes em cada cômodo da casa. Porque o gato, às vezes, ele também é preguiçoso para tomar água. Então, assim, se a água tá lá ele na não sala vai. E
eu tô no quarto, ele vai pensar 2 vezes, vai falar assim, ai, que preguiça Meu que eu tô. Deus. E especialmente em dia de calor, vai falar assim, eu vou ficar aqui deitado. E muitas vezes desidrata por isso. Então acaba sendo realmente uma característica do gato, né? Sim. Então a Miriam tá aí, ó. De repente colocar aquelas fontes, né, Miriam? Que tem ali aquela água escorrendo e colocar em mais cômodos da casa. Eu, se eu não me engano, o chefe tem pet, né? Você tem pet? Tenho uma York. Uma York. E Uma velhinha, ela é uma idosa. E como que é a hidratação dela? Então, ela dá trabalho porque ela já não enxerga mais, por causa da idade. Então, assim, a gente não troca os lugares onde tem a água ou a comida, mas mesmo assim, eu estando em casa, eu levo até a vasilha, Olha eu coloco ela próxima à vasilha, eu estimulo, coloco o dedinho na água, coloco na boquinha para ver se ela bebe. Coloca gelinho na água Coloca também nesses gelinho, dias ela mais ama quentes. água gelada. Ela ama É água importante, gelada. né? Deixar, né? Sim. Colocar esses gelos, E né? foi ótimo o chefe ter falado sobre os animais idosos. Muitas vezes os animais idosos, eles também passam mais tempo dormindo. E aí, às vezes, a gente esquece de dar água para esses animaizinhos. Então, tem que sempre estar estimulando, levando água próximo, onde ele fica mais deitado, procurar deixar um potinho, lembrar, porque às vezes a gente esquece e aí ficam desidratados. Nesses dias para trás, que teve essa onda de calor muito grande, nós tivemos vários idosinhos passando mal, às vezes Que tendo dó. problema gastrointestinal, né? E problemas urinários relacionados à desidratação. Então, ó, quem É é comum de de urinário, rim, né? né? É frequente. Então fica aí a dica para quem tem pet mais idoso, né? Fique olhando, observando se ele está bebendo água o suficiente. Se não, vai lá, ó, estimula igual o chefe fez. Para finalizar, doutora, esse período é necessário a tosa ser mais frequente? Olha, é interessante que assim que tenha tosa, mas que não deixe na pele, porque os pelos eles também servem como isolante térmico. Então assim, o excesso pode ficar muito quente e a falta dele também não vai estar tendo um bom isolamento térmico. Então fala assim, eu vou deixar eles igual aquele cachorrinho crista chinês, pelado mexicano. Não, porque não há faz parte da espécie, né? Por exemplo, o York tem pelo comprido, então a gente pode deixar uma tosinha, que às vezes a gente chama tosa bebê, um pouquinho mais curta, né? Que facilita um pouco. Nada de tosar no zero, viu, No zero, gente? não. Deixar a pele exposta, mesmo porque a pele exposta também pode estar propensa a ter favorecimento de aparecimento de dermatopatias. Então também. fica aí todas essas dicas para você cuidar da hidratação do seu pet, principalmente nesses dias de muito calor, né, que a gente vai enfrentar ainda pela frente, tá? Caso ficou alguma dúvida, tem o Instagram aqui da doutora Flávia Navas para você acompanhar, mandar alguma pergunta. Aquele cachorrinho ali, você tem mais um? Eu tenho 8 animais ao todo. 8 pets? O que está aparecendo não são... Está aparecendo só os 3 de baixo ali são meus. Os 3? Isso, os de cima são pacientes. Que coisa mais fofa. Então a Lili não fica sozinha, a Lili. Isso, Ela não fica sozinha. Tem bastante companhia. Tem companhia. Obrigada, doutora. Eu que Prazer em agradeço, recebê-la, Mãe, tá? que Até uma prazer foi todo próxima. meu. E comportou super bem. Agora ela ela é um ficou à anjinho, ela é vontade. boazinha.